Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí no nosso site procurando informações acerca de formação em terapia cognitivo-comportamental. Este vídeo foi produzido justamente para responder aquelas que são as perguntas mais frequentes acerca do nosso curso. Vamos lá então? Muitas pessoas ligam e perguntam: seu curso de formação é de pós-graduação? É meio óbvio, mas é bom a gente esclarecer que a resposta já está na própria pergunta. O curso ele é de formação, ele não é de pós-graduação. Por isso que chama curso de formação em terapia cognitivo-comportamental. Os nossos cursos, eles são todos de formação e não de pós, apesar de nós termos parcerias com algumas instituições para emitir certificado de pós-graduação. Um curso de pós-graduação ele tem que ter uma carga horária de no mínimo 360 horas, esse é o mínimo. A duração vai de 18 a 24 meses. Você tem que fazer várias provas acerca das diversas disciplinas que compõem o curso de pós-graduação e ao final tem que fazer uma monografia. E se for um curso de pós-graduação à distância, você ainda tem que defender a monografia, defender o seu trabalho de conclusão de curso. Tá ok? Bom, e esse curso é um curso que acaba se tornando um pouco longo e os alunos acabam vendo muitos conteúdos que não interessam. E o nosso público ele é formado por clínicos, por pessoas que já estão trabalhando, estão enfrentando dificuldades, às vezes, de se inserir no mercado. Uma formação em terapia cognitiva é um enorme diferencial. Os médicos não encaminham hoje pacientes para terapeutas que não sejam cognitivos comportamentais, tá? Na sua grande maioria. Então, assim, os nossos cursos eles têm que ser cursos diferenciados, né? E uma pós-graduação acaba se tornando um curso extenso e o aluno acaba vendo muito, mas muito conteúdo que não tem nada a ver com aquilo que ele deseja. Já os cursos de formação, eles são cursos de menor duração. O investimento financeiro, consequentemente, é menor, porque não existe uma instituição certificadora, que ela ganha um belo percentual no valor da mensalidade. Então, isso encarece a mensalidade do curso. Curso de formação, pelo menos o nosso curso de formação, ele é focado no desenvolvimento de habilidades e competências para ser um terapeuta cognitivo comportamental. E você vai estudar somente o conteúdo que lhe interessa, pois o nosso curso ele é focado tanto quanto a própria terapia cognitivo comportamental. Então, dentro dos vários princípios da terapia cognitiva, nós aplicamos esses mesmos princípios aos nossos cursos de formação. Uma outra pergunta interessante que os alunos fazem para a gente vou sair especialista em TCC? Eu acho uma coisa assim meio perigosa a gente dizer que alguém vai sair especialista em TCC até numa pós-graduação, tá? Bom, com relação ao nosso curso, né, o que a gente pode prometer é que todos os alunos vão sair com uma boa base teórica e científica da TCC, que vai prepará-los para o atendimento clínico, né, dos principais transtornos, esses que são ensinados aí no programa do curso. Hoje a gente vive, né, um paradigma, né, dentro das mais diversas profissões e das profissões relacionadas à saúde mental, isso é muito forte, que é a questão da educação continuada ou educação para toda a vida. Então, uma vez que a gente se graduou, a gente não vai parar de estudar nunca. Então, assim, falar que alguém é especialista, eu acho que aí são muitos e muitos e muitos anos de estudo, de pesquisa e principalmente no nosso caso de clínica. O cara não se torna um grande especialista se ele não tiver uma boa clínica, se ele não tiver muito tempo de clínica, ter atendido pacientes complicados, cheios de comorbidades, que não é o caso daqueles pacientes que são daqueles estudos de caso que são apresentados nos livros, né? Então o cara só vai se tornar um grande especialista com o tempo, indiferentemente do curso que ele tenha feito, tá?
Então, assim, a educação continuada, a educação para a vida toda, é atualização permanente. E essa, né, educação continuada pode se dar de duas formas: da maneira formal e da maneira informal. Da maneira formal, através dos cursos, os mais diversos, desde um curso de qualificação, aperfeiçoamento, extensão, formação, como é o caso nosso, até os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e por aí vai. E também dos congressos, que é onde a gente aprende muito, né? Os encontros, seminários, congressos, isso tudo está na mesma categoria. E tem também, né, a educação continuada informal. Mesmo que você não continue fazendo cursos, participando de congressos, informalmente você tem que se atualizar. E como que é feito isso? Através de livros, né? Então, acompanhando os livros que estão sendo lançados, estudando os grandes clássicos também das áreas, através de artigos científicos em revistas, né, científicas que você vai procurar e vai procurar aprender. Grupos de estudos, isso é muito importante e nós incentivamos sempre os nossos alunos a criarem grupos de estudos, né, se conhecendo ali no curso, criar um grupo de estudos e passarem a estudar o programa do curso em grupo e, terminado o curso, continuar com esse grupo de estudos, né, e aí fazer intervisão. Intervisão são pares se apoiando, se ajudando nas dificuldades que cada um enfrenta nos seus atendimentos. Uma supervisão seria, né, por ser supervisão, seria alguém de fora com um conhecimento muito mais profundo, que vai orientar, que vai dar a sua visão do tratamento e indicar para você os meios para você chegar aos seus objetivos. No caso da intervisão, já são os pares, que são ali mais ou menos pareados em termos de conhecimento, mas que cada um também tem uma história, tem uma visão diferente, né, acerca daquele caso que o colega está trazendo, e que vão, a partir da sua observação, do seu conhecimento, ajudar o colega a repensar aquele tratamento e ajudar a criar formas alternativas, né, de superar as dificuldades. Então é muito interessante. E também através da internet, que tem muita coisa, mas, gente, internet, muito cuidado com o conhecimento que vem da internet, tá? Procura checar, porque tem muita gente picareta colocando conteúdo que não tem nada a ver, tá ok? Outra pergunta que as pessoas fazem comumente é: por que estudar TCC? Né? Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela pergunta isso é se perguntar: a abordagem terapêutica na qual eu trabalho hoje, ela atende às necessidades dos meus pacientes? Os meus pacientes, eles saem daqui bem, dentro daquela demanda que eles pediram, né, para ser tratada, trabalhada na terapia? Ela é eficiente, a abordagem que eu proponho, né? Eu estou sendo um bom terapeuta? Acho que é a primeira questão que a pessoa que faz essa pergunta para a gente já tem que se perguntar, é isso. Agora, uma vez que ela não esteja satisfeita com a sua própria abordagem, que ela vê que não está sendo muito eficiente, ela vê que os seus pacientes estão abandonando a terapia, ou vê, né, que os tratamentos estão ficando muito longos, e isso é uma das coisas que geram o abandono, né, de terapia, é importante a pessoa parar então e prestar atenção na terapia cognitivo-comportamental. Primeiro, porque ela é a abordagem terapêutica mais estudada no mundo inteiro. Isso aí é inquestionável. Segundo, que ela está imersa no paradigma baseado em evidências, que é o mesmo paradigma que a medicina já há algum tempo, né, vem procurando trabalhar. E na terapia cognitiva, tudo é feito com base em pesquisa e em evidência clínica, evidência científica. Por isso o fato dela ser a mais estudada. Ela é direcionada, é uma terapia que é focal, existem protocolos, isso torna a terapia mais rápida, mais efetiva, tá ok? Uma outra coisa também, muitos médicos só indicam pacientes para terapeutas cognitivo-comportamentais.
Tem médico que não indica paciente para outra abordagem. Porque é a abordagem que eles acreditam, porque está justamente dentro desse paradigma baseado em evidências, altamente pesquisada, tem os protocolos. Então os médicos têm encaminhado. Então se você não está recebendo indicação de médico, né, para o seu consultório, é importante então que você comece a pensar em se atualizar. E de repente a terapia cognitiva vai ser uma abordagem muito importante para o seu consultório, para a sua clínica. Então é interessante você, a partir, né, dessas perguntas, né, que eu coloquei no início aí, você repensar a sua prática. E fazer TCC te torna ou te traz um diferencial de mercado em relação a outros terapeutas. Então, ser um terapeuta cognitivo comportamental é um diferencial. Tá ok? Uma outra pergunta também interessante é a seguinte: quais os diferenciais do curso do SESD, né, de formação em terapia cognitivo comportamental? Bom, o primeiro deles é que o nosso curso ele é focado no desenvolvimento das habilidades e competências do terapeuta cognitivo. Então, isso aí já é uma vantagem. Compara o programa do nosso curso com outros programas. Vocês vão ver que os outros cursos são muito longos. Vocês vão ver que os outros cursos têm muito TCC disso, TCC daquilo, né? Os diversos modelos de terapia cognitiva para os diversos transtornos, mas focam muito pouco no desenvolvimento das habilidades e das competências dos terapeutas cognitivo-comportamentais. Então, se você tem a base muito bem dada, muito bem fundamentada, aprender modelo cognitivo-comportamental de transtorno e como tratar é muito, mas é muito mais fácil. Então, os nossos cursos têm esses diferenciais, né? Segundo, os nossos professores são clínicos, por isso a ênfase aí na palavra clínico, com ampla experiência e boa didática. Gente, eu não tenho aqui professor marqueteiro, professor que vem para fazer marketing, não volta mais. E eu procuro trabalhar sempre com professores que eu já trabalho há algum tempo, professores os quais eu já assisti a aula deles, e muito, muito, muito pouco com indicação. Isso aí é uma coisa que eu não faço. E tem muito professor marqueteiro por aí. Dá muito pouco conteúdo, mas é muito simpático, muito bacana, vende livro, dá autógrafo, né? Mas assim, da aula mesmo, caminho das pedras, são poucos. E professor marqueteiro dá caso de livro. Você não precisa de pagar um professor para te contar o caso que está escrito no livro que você comprou. Então, assim, o bom professor é aquele que dá os casos que ele atende, aqueles casos que são da sua clínica, e de preferência aqueles casos complicados, aqueles casos cheios de comorbidade, aqueles casos difíceis. Então, esse é o bom professor. Eu não olho muito questão de titulação não, viu, gente? Se tem mestrado, doutorado, essas coisas, eu não olho não. Porque, infelizmente, o professor que se envereda muito pelo doutorado, a grande maioria, não é o caso de todos, eles ficam muito dentro da pesquisa e abandonam ou têm uma clínica muito fraca, muito pequena, muito pouco relevante. Então, eu prefiro profissionais que têm esse perfil assim, de bons clínicos, gente que tem muita experiência e que tem uma boa didática. Tá ok? Mas professor marqueteiro, de forma nenhuma. O programa do nosso curso, ele é um programa enxuto, ele é um programa focado como a própria terapia cognitivo comportamental. Então, como nós dissemos acima, focado no desenvolvimento de habilidades e competências. Então, aqui você está focado, né, o nosso curso ele é focado para que você se desenvolva enquanto um clínico em terapia cognitivo comportamental. Se você quiser ser um pesquisador, vai fazer mestrado, doutorado. Pula o lato sensu, que é lato sensu não vai te habilitar a ser pesquisador. Então vai para o mestrado, doutorado, que você vai se dar bem. Outra coisa é que tem muitos livros aí que estão esgotados já há bastante tempo, e dentro daquilo que a lei dos direitos autorais permite, nós disponibilizamos para os nossos alunos uma cópia em PDF desses livros esgotados que nós temos. Tá? Então isso aí é uma outra coisa que é um diferencial nosso também.
E também, né, como diferencial, nós temos durante a maior parte das aulas, as 3 primeiras com certeza, depois há uma intercalação, que é da presença da livraria do psicólogo no local do curso, né, aqui na nossa sede. Então você tem acesso direto aos livros, como se estivesse lá na própria livraria, os descontos, as condições de pagamento são as mesmas da livraria, não tem diferença nenhuma. Porém, essa é uma exposição grande, né, dos livros de terapia cognitiva que a livraria do psicólogo possui. E ao mesmo tempo, né, nós da coordenação, professor, a gente está sempre orientando os alunos, dando uma pequena consultoria na compra mais acertada de livro. Eu tenho uma mania muito grande, eu saio comprando livro à torta e à direita, depois eu choro na hora de pagar e choro mais ainda quando eu vejo que o livro não atendeu as minhas expectativas, não é um livro muito legal. Então, como eu já passei por isso, né, e hoje eu não faço compras assim por impulso, a gente procura orientar os alunos, que as compras têm que ser acertadas, têm que ser pontuais. E tem muito livro que não corresponde muito à expectativa que a gente faz dele. Então a gente procura fazer isso, né, dar essa consultoria. E uma outra questão também, a respeito do nosso curso, é que a nossa formação ela é modular, conforme vocês vão ver agora no próximo slide. Bem, mas o que seria então uma formação modular? Essa formação em terapia cognitiva que vocês estão vendo aí no nosso site, ela corresponde ao módulo central, tá certo? Os módulos não têm hierarquia como outras formações. A gente trabalha com módulos centrais e com módulos de aprofundamento, que seriam módulos periféricos, que você faz de acordo com a sua necessidade, seu interesse. Então, o módulo central, né, que é esse que a gente falou, que é da formação básica em TCC, é um módulo que vai te dar o embasamento do modelo teórico e científico da TCC, mais uma vez focando, né, desenvolvimento de habilidades e competências, a gente frisa muito isso, e em que você vai estudar os principais transtornos que levam a maioria dos pacientes a procurar tratamento, e ao mesmo tempo são os principais transtornos em que a TCC é a terapia padrão ouro para tratar esses transtornos. É a terapia de escolha, né? O primeiro, é o modelo mais eficiente, é o primeiro. Esses transtornos aí que constam no nosso curso são os transtornos que levam a maioria dos pacientes, coisa de 60% a 75% dos pacientes a procurarem terapia. Tá ok? Já os módulos de aprofundamento são módulos específicos e que você vai fazer de acordo com a sua necessidade enquanto clínico. Então, por exemplo, dependência química. Dependência química é um curso que demanda uma carga horária maior. Disfunções sexuais, ou sexologia clínica, ou terapia cognitiva das disfunções sexuais, também é um curso mais específico. Um curso de formação em tratamentos de transtornos de personalidade, também é um curso específico. Curso para tratar obesidade. Gente, hoje muitas pessoas procuram terapia porque precisam emagrecer, não têm condições muitas vezes, ou não têm interesse, não querem fazer cirurgia bariátrica e precisam fazer psicoterapia para isso. Existem cursos específicos e nós temos esses cursos aí que a gente está falando para vocês, entre outros, né? Como formação em terapias da terceira onda, que ao longo do curso vocês vão ouvir falar muito, né, em terceira onda, o que é. A gente mantém cursos assim para a necessidade dos nossos alunos que fazem a formação básica e depois querem se especializar, né, no atendimento a esse ou aquele transtorno. E falando um pouquinho sobre o programa, né, do nosso curso de formação em terapia cognitivo-comportamental, nós temos o nosso programa, ele é dividido em 8 aulas. Esse curso é um curso focado em adultos, tá? Não é o de criança e adolescente, vocês procurem no site. O próximo aí, o nosso vídeo, deve ter o link para o curso de terapia cognitivo-comportamental da criança e adolescente. Mas nesse curso de adulto nós dividimos em 8 aulas, em que as 4 primeiras aulas elas são focadas no desenvolvimento das habilidades e competências do terapeuta cognitivo-comportamental.
Então, na aula 1, nós vamos ter assim, uma parte da história da TCC, uma coisa bem breve, tá? Apenas para vocês saberem como que surgiu a terapia cognitivo-comportamental, quem são os principais nomes, né, da terapia cognitivo-comportamental, aqueles que influenciaram. E logo depois dessa pequena, né, história da TCC, que nós vamos entrar dentro do modelo cognitivo do Aaron Beck, que é o principal autor, que é o que nós vamos focar nele. Esse nosso curso, antigamente, a gente trabalhava dentro do modelo do Beck e do Ellis, do Albert Ellis, embora o maior enfoque fosse no modelo do Beck. Então, nós retiramos o Ellis, tá? E incluímos aí uma aula a mais de técnicas, e o modelo do Ellis, que é chamado de TREC, Terapia Racional Emotivo Comportamental, ela vai ficar para um outro curso, que seria um curso como aperfeiçoamento, né, em terapia cognitivo comportamental. Seria um daqueles módulos de aprofundamento, módulos acessórios. Tá? Então, na aula 1 vai ver a história, de onde surgiu, os principais nomes e os conceitos cognitivo-comportamentais do modelo Beck. Já na aula 2, nós vamos ver a análise funcional aplicada à terapia cognitiva. A análise funcional é uma técnica que vem da terapia comportamental, mas ela é amplamente utilizada no modelo cognitivo comportamental. Então, nós vamos ver como que a gente faz uma análise funcional e como que essa análise funcional é aplicada à terapia cognitivo comportamental. Já na aula 3, uma vez que os alunos já viram o modelo cognitivo comportamental do Beck e já viram como que se faz uma análise funcional, aí os alunos vão aprender na primeira parte da aula, que é a parte da manhã toda, a fazer uma conceituação de caso ou conceitualização. Pode-se falar das duas maneiras. Então, como que a gente pega e faz uma conceitualização de caso? Tá certo? A conceitualização de caso é que vai determinar o projeto terapêutico, como que você vai trabalhar com esse paciente. Já na parte da tarde, né, a segunda parte da aula 3, e na aula 4 todinha, nós vamos ver as técnicas cognitivo-comportamentais. Então, nós vamos ver um conceito muito importante em terapia cognitiva, que é o ecletismo técnico. Não é ecletismo teórico não, viu gente? É técnico. Então, nós vamos ver o ecletismo técnico, nós vamos ver as técnicas cognitivas, tá? As mais importantes nós vamos ver com mais detalhes. Vai ter roleplay, vai ter dramatização, vai ter os cambau 4 aí. Vocês podem ter certeza que vai ser uma aula muito bem dada e uma aula assim, muito prática. Mas também nós vamos ver as técnicas comportamentais, né, que são muito empregadas dentro da terapia cognitiva, e vamos ver também como que nós adaptamos técnicas de outras abordagens para usar dentro da terapia cognitivo-comportamental. Então, nós podemos utilizar a técnica da cadeira vazia, podemos utilizar até tempo lógico lá do Lacan. Eu já usei tempo lógico do Lacan com paciente meu, porém, o uso que nós fazemos dessas técnicas de outras abordagens, ele é diferenciado, porque o nosso enfoque teórico é outro, obviamente. Então, a maneira como nós utilizamos, os resultados que nós queremos atingir, são diferentes. Tá ok? A aula 5 é uma aula muito interessante, que é a aula da neurobiologia dos transtornos mentais, dos medicamentos e da psicoterapia. Essa aula ela tem o seguinte objetivo. Primeiro, ver que os transtornos mentais, como que eles funcionam no cérebro. Né? Segundo, como que os medicamentos que são indicados para esses nossos pacientes, como que esses medicamentos eles funcionam no cérebro, o que eles mudam no funcionamento cerebral, e o que isso pode ajudar ou atrapalhar na terapia. E, principalmente, nós vamos ver o que a psicoterapia, em especial, o que a TCC provoca de mudança no cérebro. O psicólogo, às vezes, dá a impressão, eu vejo por muitos alunos dos nossos cursos, que as intervenções que a terapia cognitiva faz, parece que ficam numa nuvenzinha logo em cima da cabeça, e não lá no cérebro. Né? E terapia, ela muda circuito cerebral. Isso tem pesquisa que mostra. Então, nós vamos ver como que o cérebro funciona no transtorno, como que ele funciona ao ingerir um medicamento e como que ele funciona com a psicoterapia. Então,
Essa aula é uma aula muito interessante para a gente ver que as nossas intervenções, elas têm mudança em circuitos cerebrais. Ela provoca mudança de circuitos cerebrais. Já as 3 últimas aulas são aulas que nós vamos ver como manejar transtornos dentro de um modelo cognitivo comportamental. Então, o primeiro modelo é o da TCC da depressão, né? E foi justamente com a depressão, com os estudos, né, da depressão, que Beck instituiu a terapia cognitiva, e ela mostra, assim, a sua maior eficiência. Vamos ver também como é que a gente faz manejo do estresse. Tá? Como que a gente maneja estresse em terapia cognitivo comportamental. Também padrão ouro. Na aula 7, nós vamos ver a TCC do pânico e do transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada ele é muito interessante porque é uma porta de entrada para a medicina comportamental, para a psicologia da saúde. Porque muitos pacientes com TAG têm comorbidades que são físicas, são orgânicas. Por exemplo, cefaleia tensional. Em média, 75% dos pacientes com cefaleia tensional têm diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Um percentual enorme de pacientes com transtornos gastrointestinais tem como comorbidade transtorno de ansiedade generalizada. Então, se você só tratar o transtorno de ansiedade generalizada, você já provoca um alívio tremendo para as queixas orgânicas, as queixas físicas desses pacientes. Tá? Então, se você estudar bastante transtorno de ansiedade generalizada e entrar a veredar, né, por tratar transtornos orgânicos em que a TAG é comorbidade, você vai ter um diferencial muito grande para o seu trabalho. E por fim, na última aula, nós vamos ver a TCC do toque, né? TCC altamente eficiente no toque, e nós vamos ver TCC nas fobias, tanto as fobias específicas quanto a fobia social, em que a TCC também é padrão ouro. Tá? Então, aí o nosso curso são 8 aulas, um sábado por mês, e aí tem atividades que a gente passa para vocês, do módulo que você fez, então a gente passa atividades para você complementar o que você estudou naquela aula, e já damos também material para você já ir estudando e se preparando para a aula seguinte. O horário das nossas aulas é de 8h30 às 18 horas, sendo que nós temos um intervalo de 20 minutos no meio da manhã, um de 20 minutos no meio da tarde, e temos 1h30 de almoço, porque todo mundo precisa descansar, ninguém é de ferro, né, gente? Bom, gente, por fim, aproveitando aí para vender o peixe, né, falando da continuidade da sua formação em terapia cognitivo-comportamental, você pode fazer diversos cursos, né, conforme a gente havia falado. Um deles é de formação em terapias da terceira onda. A terapia cognitivo-comportamental é uma terapia de segunda onda. Hoje, dentro da terapia cognitiva, a gente tem um movimento chamado de terapia cognitiva contemporânea, que é a terapia cognitiva namorando, vamos dizer assim, com essas abordagens da terceira onda, com a FAP, que é a terapia funcional analítica, que é a ACT, que é a terapia da aceitação e compromisso, que é a DBT, que é a terapia comportamental dialética, e também da TCC, né, terapia cognitivo-comportamental baseada em mindfulness. E essas 4 propostas compõem a nossa formação em terapias da terceira onda. E você pode estudar também outros assuntos, como saúde e espiritualidade. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que nós devemos dar atenção também à espiritualidade do nosso paciente. Nós temos uma formação que é dada por professores, doutores e pós-doutores, mas principalmente clínicos, viu, gente? Sempre faço questão de fazer isso, clínicos, que fizeram o seu doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora e fizeram parte do programa, muitos deles fizeram parte do programa de pós-doutorado, que é uma parceria da Universidade Federal de Juiz de Fora com universidades americanas e inglesas, como, por exemplo, Cambridge. Ok? Tem também a formação em sexologia clínica ou terapia sexual ou TCC das funções sexuais. Inclusive, o aluno que faz esse curso pode escolher
o título que ele quer que coloque, sendo um desses três, né, no seu certificado. Formação, né, em terapia cognitiva para trabalhar principalmente transtornos de personalidade. Aí quem dentro da terapia cognitiva que trabalha personalidade é a terapia do esquema. Então a gente vai fazer um curso de aperfeiçoamento em terapia do esquema para tratar transtornos de personalidade. E tem também, né, a TCC da obesidade, a TCC da dependência química. Tem curso que nós oferecemos aí de psicopatologia, né, para psicoterapeutas, o curso de psicofarmacologia para psicoterapeutas também. Então nós temos aí esses e temos outros cursos, né, para aqueles que querem se aperfeiçoar em terapia cognitivo comportamental. Bom, e para fechar, estão aqui os dados, né, do SESD. O nosso site, se você estiver vendo no YouTube ou em outro lugar, nosso site é www.sesde.com.br. O nosso e-mail, contato@sesde.com.br, se você quiser fazer algum contato conosco. Tem aí os nossos telefones, né, o fixo, temos 2 números, o 2516-3484, que é o principal. Temos outro número que é o 3086-3757. E temos também 2 números celulares. Se você é cliente Oi, tem o 8869-8353. Se você é cliente TIM, tem o 9271-3484. Eu me despeço aqui de vocês, agradecendo aí a oportunidade de apresentar o nosso curso de formação em TCC, aguardando o seu retorno. Qualquer dúvida, qualquer outra informação, nesses canais aí de contato, vocês podem procurar conversar conosco. Um grande abraço, boa sorte a todos vocês.